E aí, pessoal? Voltando rapidinho na questão de número 39. Quando eu fiz a 39, eu fiquei pensando, poxa, será que todo mundo conseguiu ver com naturalidade essa relação entre múltiplos de 4, múltiplos de 6, múltiplos de 12? Pronto. Deixa eu conversar um pouco mais com vocês. Veja só. Na realidade, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é um pequeno bate-papo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar uma lousa, um slide em branco. Pronto. Copiei. Colar. Pronto. A questão fala de múltiplos de 4, múltiplos de 6 e múltiplos de 12. Ok. Se você tiver um pouquinho de paciência, olha só esse bate-papo que eu vou fazer com todos vocês. Bate-papo. Primeiro, múltiplos de 4 múltiplos de 6 e múltiplos de 12. Pronto. Múltiplos de 12. Beleza. Vamos lá. No caso dos múltiplos de 4, em algum momento ele fala, números naturais, então ele conta com 0, sem problema. Múltiplo de 4, 0, o primeiro, não esquece que o 0 ele é múltiplo universal, aí 4, 8, 12, 16, 20, 24 e continua. Pronto. Continua. Múltiplo de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, continua. Tá bom, pronto. Só para você ter uma ideia. Múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36 e continua. Pronto. Ok? Veja só. Quando eu falo do múltiplo de 4 e pego a interseção entre eles, quem aparece? 0, o 12, só pra você ter uma ideia, o 12 e 24. Justamente os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36. Se você continuar, o 36 também é múltiplo de 4 e o 36 também é múltiplo de 6. Então, pessoal, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que quando a questão fala dos múltiplos de 4, o que é que eu vou entender? Que dentro desses múltiplos de 4, eu também tenho os múltiplos de 12. Quando ele fala dos múltiplos de 6, eu também tenho os múltiplos de 12. Então, todo número que é múltiplo de 12 é também múltiplo de 4 e, ou seja, interseção, e também múltiplo de 6. Então, na hora que ele fala dos múltiplos de 12, eu já entendo que dentro desse grupo não vai ser contado um elemento separado. No caso, múltiplo de 12, todos são múltiplos de 4 e também são múltiplos de 6. Então, múltiplos de 4 e múltiplos de 6, ou seja, a interseção. Então, por isso que aqui, são 7 elementos que são múltiplos de 4, mas não são múltiplos de 6. Esse 2 elementos que são múltiplos de 6, mas não são múltiplos de 4. E a interseção 5 são os que são múltiplos de 4 e também múltiplos de 6. Quer descobrir que número vai dar na interseção entre os múltiplos de 4 e múltiplos de 6? Ou você faz assim, e pega a interseção 0, 12, 24, de 12 em 12, De 12 em 12, Aí você pode concluir que são os múltiplos de 12. Ou então, para não ter que fazer e perder tempo montando os conjuntos, que eu só montei para você visualizar, você faz o M
MC entre 4 e 6. Porque quando eu calculo MMC entre 4 e 6, eu estou calculando o quê? O menor múltiplo comum entre 4 e 6. Então, eu pego o 4 e o 6. Quem vai ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo? Os múltiplos de 12. Então, se eu quero um número que ao mesmo tempo é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 6, eu estou querendo um número que é múltiplo de 12. Então, quando ele diz 5 múltiplos de 12, eu já entendi que aqui no meio, ó, a interseção vale 5. Como são 12 múltiplos de 4, o grupo todo está aqui. Conclusão, desses 12 múltiplos de 4, 5 já foram contados aqui, ó, dentro dos múltiplos de 12, que também são múltiplos de 4, está aqui, ó. Então, eu fico apenas com 7. Depois, são 7 múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, dos 7, 5 já foram contados nos múltiplos de 12. Então, eu fico apenas com 2. Se você somar, eu encontro até então 14. 8 números ímpares. Observe que os múltiplos de 4 são números pares, os múltiplos de 6 são números pares e os múltiplos de 12 também são números pares. Então, 8 números ímpares, todos estão fora. Ninguém foi contado aqui ainda. Então, somando, encontro 22 elementos no total. Beleza? Pronto. Muito legal e uma ótima revisão com relação à questão 39. Vamos à questão de número 40. A 40 diz assim: se A é um conjunto finito, seja número de elementos de A, o número de elementos, seja NA, o que representa o número de elementos de A, sejam X, Y e Z, 3 conjuntos tais que... Aí ele começa. Número de elementos de X, 100. Número de elementos de Y, 90. Número de elementos de Z, 80. Eita! Número de elementos de X menos a união entre Y e Z, 50. Número de elementos na interseção dos 3, 10. E o número de elementos na interseção de 2 em 2 são números iguais, são todos iguais. Beleza? E agora, pessoal, como é que eu vou fazer para resolver uma questão com esse formato? Vou montar aqui os diagramas. Vamos lá? Tudo que eu tenho aqui, ó, número de elementos de X, número de elementos de Y, número de elementos de Z. Esse que eu deixei em branco é o que eu quero que você tenha mais atenção. E eu vou aqui grifar de vermelho. Pronto. Tá aqui, ó, de vermelho, ó. Ok? Pronto. Essa informação é a informação que eu acho mais perigosa. Então, cuidado com ela. Vamos lá. Vamos tentar projetar todos os números no nosso diagrama. Fica assim. A interseção entre os três, claro, é o primeiro passo. Descobrir a interseção entre os três. 10. Essa informação está aqui, ó. Já usei. Número de elementos de X, Y e Z na interseção 10. Coloquei. Então, eu já vou grifando o que eu for usando. 10. A interseção de X e Y, de X e Z e de Y e Z são iguais. O número de elementos. Então, eu vou colocar aqui um A, aqui um A e aqui também um A, certo? Já que eu não sei esse valor, vou deixar o A aqui só representando. A, olha para cá. Detalhe importantíssimo. O A não representa a interseção entre X e Y, não. O A representa a interseção apenas entre X e Y, são coisas distintas. Para você ter uma ideia, a notação que eu usei para representar a estrutura que está aqui no quadro, ó, é na realidade A mais 10. A mais 10. Não, Thiago, não entendi. Pronto. Ele não me dá o número de elementos da interseção entre dois conjuntos. O que ele me diz? Que são números o quê? Iguais. São todos iguais. Mas ele não diz a quantidade. E daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir esse elemento.
eu não posso chamar de A, porque se eu chamar de A, ó, se eu colocar apenas o A, tá errado. X, Y, pessoal, aqui, ó, X interseção com Y, é na realidade todo esse pedacinho aqui, ó. Todo esse pedacinho aqui, ó. Então, X com Y, se eu chamo esse pedaço desconhecido de cima de A, o que ele está me dando não pode ser o A. O que ele está me dando vai ser A mais 10, porque trata-se de toda essa situação aí, ó. A mais 10. Combinado? Então, número de elementos de X e Y, A mais 10. Número de elementos de X e Z, A mais 10. E número de elementos de Y, interseção Z. X e Y, X e Z, e Y e Z. A mais 10. São iguais. Beleza. Só que eu ainda estou com um baita de um problema. Qual? Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. 10 e A. Pronto. Que problema? Eu ainda não sei como usar essa informação. Mas eu não sei, pessoal, por quê? Porque se você observar, eu não consigo sequer identificar que região é essa dentro do meu conjunto. Então, pessoal, no primeiro momento, eu preciso todo mundo com essa estrutura aqui, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui um pequeno esboço, para ver se todo mundo entende. Só para ter uma noção aqui, ó. Um diagrama, 2, eu não consigo fazer desorganizado assim. 1, 2, voltando, 2, e aqui 3, pronto. E aqui de novo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Considerando A, B e C, A é da X, Y e Z. Para usar a mesma notação, claro. X, Y e Z. X, Y e Z. E aqui, X, Y e Z. Pronto. Agora, o que eu quero? O número de elementos de X menos a união entre Y e Z é igual a 50. Então, vou colocar bem aqui nesse cantinho. O número de elementos X menos Y união Z igual a 50. Pronto. Essa é a parte mais difícil da questão. É como você vai identificar essa estrutura. Pronto. Lembrando que essa estrutura toda aqui, na realidade, não é a questão. É apenas o quê? Um bate-papo. Pronto. Um bate-papo. Perfeito. Bate-papo. Vamos lá. X. O que é que você entende como conjunto X? Essa primeira parte. Toda essa estrutura aqui. Eu vou montar o desenho por parte, pessoal. Esse é o conjunto X. Se você entender também, com todo esse cuidado que eu estou tendo nesse cenário, você não erra mais nenhuma. X. Y união Z. Y união Z. Deixa eu ver se dá. Y união Z. Então, a união vai pegar tudo isso aqui, ó.
Pronto. Ótimo. Então, se você tem esse balãozinho amarelo e dele está subtraindo, então do amarelo você está sacando o verde. O verde é a união entre Y e Z. O que é que você vê como resultado da sobra? Então, estou pegando o X menos a união. Então, o que sobra? Apenas essa região. Ou seja, em outras palavras, a questão te deu, sem dizer que era, te deu o número de elementos que são elementos apenas e exclusivamente do conjunto X. Pronto. Tá aí, ó. Fechar aqui bonitinho. Acabou. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Isso aí. Esse é o nosso resultado. Esse aqui, ó. Então quer dizer que esse 50 vai ser projetado aqui, ó. 50. Acabou a conversa. Agora ficou fácil. Joga pra cá, 50. Essa parte vermelha, 50. E o X todo eu conheço? Conheço, 100. Então eu posso somar, acho A, fechamos a questão. Logo, o que é que eu vou encontrar? O número de elementos de X. Daqui a pouquinho eu volto a fazer uma revisão. X são 100 elementos. Então, X são 100 elementos. Somando tudo que faz parte de X, posso somar toda essa região aqui, ó. E igualar a 100. Somando 50 mais A mais 10 mais A igual a 100. Ficamos com 60 mais 2A igual a 100. Joga para lá. 2A igual a 40, já que o 60 vai passar negativo. Então, o A, 40 dividido por 2. Terminei de achar que o A vale 20. Ao encontrar que o A vale 20, eu posso continuar a resolver minha questão. Então, esse A, 20. Aqui, ó, 20. Esse A, 20. Esse A, 20. Pronto. O Y, número de elementos de Y, 90. Se eu tenho que encontrar no Y 90, me diga, quanto você já tem dentro do balãozinho do Y? Dentro do balãozinho do Y, eu já tenho 20 para o A, 20 para o outro A e mais 10. Então, já tenho aqui, ó, se você verificar, 50. Para chegar a 90, ponho apenas 40. Fechamos 90. Número de elementos de Z, 80. Então, esse conjunto aqui, ó, Z, tem que dar um total de 80. Então, se o Z vale 80, 20 mais 20, 40, com mais 50, desculpa, 20 mais 20, 40, com mais 10, 50, para 80, 30. Pronto. Ufa, conseguimos fechar sem nenhum problema. A preocupação maior, pessoal, é aquela anotação que eu te falei dos 50 que eu botei lá com o balãozinho vermelho. Agora, depois de explicar, depois de desenhar tudo direitinho, é fácil você olhar e dizer assim, poxa, realmente é verdade. O que é que ele quer dizer com o número de elementos de X menos a união entre Y e Z? Ora, pessoal,
são elementos do conjunto X que não são elementos de Y e Z. Porque se eu estou tirando a união, eu estou tirando todos os elementos que eu tenho de Y e Z. Então, sai todo mundo, tira todo mundo. Então, nesse caso, fica fácil. Agora, depois de batido o martelo, desenhando o X, desenhando a união, monta a diferença. A diferença quer dizer que você tira o que você tem o X e você saca o que está de verde. Dessa parte de verde, o que eu realmente estou sacando é só isso aqui, ó. Que é o que está dentro de X, ó. Essa é a parte que realmente eu vou sacar, ó. É a parte que eu tiro. Tá aqui, ó. Por isso que sobra de X apenas essa partezinha de cima, que é o 50. Por isso que o 50 fica aqui. Beleza? Então, você já tira automaticamente. Ah, Thiago, essa parte aqui, ó, que você não riscou de vermelho. Não tem problema. Quando eu tenho X menos a união, quer dizer que o conjunto X perde os elementos da união entre X e Y, tá bom? Então, ficamos com 50. Tá aí. E assim chegamos ao resultado. Então, 50, 20, 20 e 10. Fechamos e montamos toda a questão tudo direitinho. Vamos verificar o item que ele quer? Nessas condições, o número de elementos que pertencem a mais de um conjunto é a mais de um conjunto. A região que ele quer como resposta, mais de um conjunto. É toda essa regiãozinha aqui, ó, da interseção. Pega isso aqui e soma também essa partezinha aqui. Pronto. Massa. Resposta é só puxar essa galera aqui. Somando todo mundo, chegamos. Vinte mais 20 mais 20 mais 10. Finalizando, 70 como resposta. 70 elementos. Pronto. E o gabarito correto, o item A. Pronto. Tá aí, pessoal. Mais uma questão resolvida e discutida com todos vocês. No próximo módulo, eu não preparei as 4, 5 questões que estão faltando para terminar esse módulo de 50 questões, mas eu lembro agora, depois desse desenho, eu queria conversar com vocês, que foi o que aconteceu. Eu peguei algumas questões, principalmente da Fundação Carlos Chagas e César Rio, muitas questões de diagramas lógicos, são questões de conjuntos, trabalhando com essa parte, essa análise da região. Tipo, vem a questão, aí ele começa a falar com relação a homens e mulheres e crianças, por exemplo, que é a questão que eu estou lembrando agora, que eu resolvi recentemente. O que acontece? Ele dava 5 desenhos, 5 gráficos, e queria que você identificasse a região, tipo a união menos a interseção, o complemento. Então, pessoal, eu vou colocar mais umas 3 ou 4 questões com um cenário muito parecido com a 40. Por quê? Porque eu preciso que você comece a entender e visualizar com mais facilidade o que é que ele está falando quando ele trata de uma região como essa, que eu tive que desenhar para fazer todo mundo enxergar. Eu sei, eu até peço desculpa, o aluno que domina, que já sente mais à vontade com a matéria, poxa, ele não quer mais ver isso aqui. Mas o que é que eu penso? O cara tem liberdade, ele pode avançar o vídeo sem nenhum problema. Então, se ele acha que aqui, não, estou tranquilo, não preciso, avança o vídeo, só vai para a parte que te interessa, beleza? Agora, para o aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, não. Esse aluno tem mais dificuldade, ele vai achar isso aqui extremamente interessante, porque o Thiago não está próximo a ele, para ele chegar e perguntar, Thiago, não. Eu faço, já pensou? A irresponsabilidade? Eu chego e digo, pessoal, o número de elementos de x menos y união z, 50.
Isso aqui significa os elementos do conjunto X, tirando a união entre Y e Z. Então, tira essa região, fica os 50 aqui. Pronto. Aí o cara diz, poxa, mas quem tem mais dificuldade não vai conseguir acompanhar tão rápido assim. Por isso, eu peço um pouco de paciência e mostro o desenho, o amarelo, o X, o verde, a união, e a diferença, o amarelinho que sobra. Pronto. Aí já sabe que é o 50. Fica assim um conjunto A, somei, achei o conjunto X, achei o A, 20, depois só fiz distribuir os elementos e cheguei no total de elementos que pertencem a mais de um conjunto. Então, quem pertence a mais de um conjunto, nós já sabemos, 70. Quem pertence a apenas X e Y, que é apenas X e Z, apenas Y e Z. E quem pertence aos 3, o 10. Então, somando, 70. Ok? Então, pessoal, paramos na questão de número 40. No próximo vídeo já começamos com a questão de número 41. Beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau!